Alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Pastor Moabel, novamente, desta vez vou postar um vídeo sobre o capítulo 6 de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, fala sobre as igrejas da Ásia. No capítulo 4, nós encontramos a igreja sendo arrebatada e já estando com Deus. E no capítulo 5, nós encontramos o livro celestial, o livro de Deus. E no capítulo 6, nós encontramos o início da grande tribulação. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos dos pastores têm dito que este cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é a propagação do Evangelho. Completamente errada esta ideia. Sabe por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso de interpretação de ninguém. Você não precisa de interpretação de ninguém. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos ver o que diz. Ele tinha um arco na sua mão. Arco é sinal de arma. Tudo indica que o anticristo fará uso de armas. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Ninguém dá coroa para Jesus. Jesus é que dá as coroas. Vocês entendem como a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Eles dizem que este cavalo branco é a propagação do Evangelho do ano tal ao ano tal. Não! A Bíblia não tem nada com história lá fora. A Bíblia é a Bíblia. Se você quiser entender a Bíblia e procurar resposta na Bíblia, na história, você não está crendo em profecia? Não, absolutamente. Outra coisa, este cavalo branco e este cavaleiro, veja o que segue ele. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vocês acham que Jesus vai ser seguido por um cavaleiro que vai tirar a paz da terra? Não, senhor. Aonde Jesus passou, ele deixou a cura, a salvação, a felicidade entre os oprimidos. Os cegos foram curados, aleijados andaram. Então, este cavaleiro não segue Jesus em absoluto. Ele segue o anticristo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso significa que este cavaleiro, o que vai acontecer com ele? Haverá muita destruição sobre a terra, isso na grande tribulação. Azeite e vinho significa que os ricos terão comida.
terão em abundância, porque eles têm dinheiro, mas os pobres não. Mas volto a dizer, a igreja neste momento já está na eternidade com Jesus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Uma coisa interessante. Há uns 30 anos atrás, começaram a aparecer filmes como Orca, A Baleia Assassina, A Revolta dos Animais, filmes baseados no livro de Apocalipse. São autores que se criaram na igreja, têm pais crentes, irmãos crentes, alguns deles são crentes, então fizeram filmes desta natureza. E a igreja não está nem aí, eles não prestam atenção em nada, especialmente a liderança. Então, o cavalo branco de capítulo 6 não é o mesmo cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. O animal do capítulo 6, cavalo branco e cavaleiro, é o anticristo, e do capítulo 19 é o próprio Cristo. Porque o inferno não segue Jesus. A fome não segue Jesus. A morte também não segue Jesus, em absoluto. Isto acontecerá na grande tribulação. Agora, para aqueles que pensam e ensinam que a igreja passará pela grande tribulação, eu quero que vocês entendam uma coisa somente. Depois do capítulo 4, não aparece mais a palavra igreja. Até o capítulo 3, 19 vezes aparece a palavra igreja. Depois, a palavra não aparece mais. Sabe por quê? Porque está com Cristo. Olha o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Os mártires que morreram na grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta. Na grande tribulação, vai ser a ira de Deus sobre os homens, a ira do anticristo contra os homens, a ira dos homens contra o anticristo, e os governos lutando contra o anticristo também. Quem diz que o anticristo vai ser um líder mundial está muitíssimo errado. O anticristo vai morrer e vai ser enterrado sem honras militares. Vocês entendem? Então, muita gente dando crédito para o anticristo erradamente. A igreja não passará pela grande tribulação. Aqui na América apareceu um senhor do Brasil ensinando que a grande tribulação é que ia purificar a igreja. Oh, meus amados irmãos, tenhamos paciência. O que purifica a igreja é o sangue de Jesus, não são as minhas obras. Em absoluto, não vem das obras para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Vocês entendem? Então, lamento dizer para aqueles que esperam a grande tribulação, a igreja não passará pela grande tribulação. Aonde que aparece a palavra igreja depois do capítulo 4 até o final? É somente para os judeus, terminologia judaica. Cordeiro, Raiz de Jessé, Miguel, Abaddon, Apolion, e só terminologia judaica. A igreja não aparece. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês. O meu vídeo eu quero que seja bem simples, mas fácil de entender. Espero que eu não tenha ofendido a ninguém que espera grande tribulação. Por felicidade sua e da igreja, nós não passaremos pela grande tribulação.